Deus não te exalta para a sua glória, mas para a dele. Você já pediu para Deus te exaltar? Já clamou para que Ele te tirasse do anonimato, te colocasse numa nova estação, te levasse a um novo nível? Talvez com lágrimas, talvez com jejum, talvez com sinceridade. Mas já parou para pensar que o que você chama de exaltação pode ser, na verdade, só uma tentativa refinada de autopromoção espiritual? Porque há orações que parecem nascer do quebrantamento, mas na verdade brotam do orgulho mais disfarçado. Um orgulho que trocou de roupa, aprendeu a falar a linguagem da igreja, se esconde atrás de palavras como chamado, propósito ou missão. Mas no fundo ainda clama pela mesma coisa: destaque, influência, validação. E é por isso que o céu muitas vezes permanece em silêncio. Não porque Deus não ouve, mas porque Ele conhece o que ninguém mais vê. Ele conhece as intenções que escondemos até de nós mesmos. Ele vê quando o nosso pedido por exaltação não tem nada a ver com o reino, mas tudo a ver com o ego. E Deus, que é zeloso com sua glória, não responde a orações que tentam usar o reino como trampolim para o sucesso pessoal. Ele fecha o céu para quem tenta abrir caminhos com vaidade. Porque Deus não te exalta para que o seu nome cresça. Ele te exalta para que o nome dele seja visto através da sua obediência. O trono de Deus não divide espaço com o nosso ego. Ele não compartilha o centro com nossos projetos pessoais. Ele não negocia sua glória em troca de visibilidade. E é por isso que tantos clamam por exaltação, mas continuam no mesmo lugar. Porque Deus não levanta quem ainda não morreu. Ele não levanta carne. Ele levanta propósito. Ele levanta servos. Ele levanta cruz. E se a sua motivação está desalinhada com a cruz, então o tempo da exaltação ainda não chegou, porque você ainda não está pronto para desaparecer. Exaltar no céu não é dar palco, é dar peso, é dar missão, é confiar responsabilidade espiritual. Quando Deus exalta alguém, Ele não está aplaudindo o esforço daquela pessoa. Está colocando um fardo eterno sobre os ombros de alguém que foi treinado no secreto. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Deus não está interessado no seu destaque. Ele está interessado na sua rendição. Ele não quer te mostrar para o mundo. Ele quer se revelar ao mundo através de você. Isso só acontece quando você entende que o papel principal da sua história não é seu, é dele. A geração atual foi ensinada a confundir exaltação com exposição, como se os algoritmos fossem sinônimo de favor divino, como se os seguidores fossem sinais de aprovação celestial, como se o alcance digital fosse uma evidência de unção. Mas Deus não se move por métricas. Deus não se impressiona com números. Ele se revela a quem vive rendido. Ele se manifesta em quem foi consumido. E enquanto você estiver tentando fazer seu nome conhecido, Ele vai manter o nome dele oculto em você. Porque a glória de Deus só se manifesta onde não há concorrência com a vaidade humana. É por isso que há tantos frustrados no altar, tantos vazios no ministério, tantos feridos pela própria expectativa, porque entraram na caminhada esperando reconhecimento, mas encontraram silêncio. Esperavam ser vistos, mas foram esquecidos. Queriam plataforma, mas receberam processo. E se decepcionaram com Deus, quando na verdade estavam decepcionados com o próprio reflexo. O Deus da Bíblia não é um Deus que recompensa ambição disfarçada. Ele é o Deus que honra os quebrantados, os que servem no anonimato, os que obedecem mesmo sem holofotes. Ele exalta os que suportam o esconderijo sem reclamar. Antes de orar por exaltação, pergunte-se se você está pronto para desaparecer. Porque a exaltação que vem de Deus só repousa sobre quem morreu para si mesmo. E quem morreu para si não exige reconhecimento, não implora por destaque, não constrói ministérios em cima da própria imagem. Constrói altares, aponta para Cristo, vive no chão.
porque sabe que toda exaltação legítima é apenas um meio para que a glória de Deus brilhe ainda mais forte. E se isso não for suficiente para você, então talvez você ainda não conheça o Deus que diz: a minha glória eu não darei a outro. A Bíblia não nos chama para sermos conhecidos, nos chama para sermos fiéis. E se a fidelidade nos levar à exaltação, que seja para que Cristo cresça e a gente desapareça. Mas se a fidelidade nos levar ao anonimato, que a gente adore do mesmo jeito, porque no final das contas, o que importa não é se o mundo nos conhece, é se ao nos verem, conseguem enxergar Cristo. Essa é a verdadeira exaltação. E só quem foi crucificado com Ele pode carregá-la com dignidade. Quando pensamos em exaltação, a mente humana naturalmente associa isso a aplausos, destaque, reconhecimento. Afinal, desde a infância fomos condicionados a buscar o primeiro lugar, a nos destacar, a provar nosso valor para o mundo. Crescemos ouvindo que deveríamos ser os melhores, os mais rápidos, os mais fortes. E quando levamos essa mentalidade para dentro da fé, corremos o risco de transformar o Evangelho em uma plataforma de autopromoção. Mas a exaltação que vem do céu não opera sob os mesmos princípios da exaltação que vem da terra. O trono de Deus não se edifica sobre vaidade humana. Ele se ergue sobre a cruz. Na Bíblia, exaltação não é privilégio, é responsabilidade. Não é status, é entrega. Não é visibilidade, é missão. Quando Tiago escreve que devemos nos humilhar diante do Senhor para que Ele nos exalte, ele não está nos oferecendo uma fórmula mágica de crescimento espiritual. Está nos dando um princípio eterno. Só é exaltado por Deus aquele que já morreu para si mesmo. Porque Deus não exalta a carne, Ele exalta o espírito quebrantado. Não promove vaidade, promove propósito. Não glorifica talentos, glorifica o Filho. Quando Pedro escreve à igreja perseguida dizendo que devemos nos humilhar sob a potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte, ele está falando a um povo que não estava buscando palco, mas sobrevivência. A exaltação aqui não é glamour, é livramento, é consolo. É a mão de Deus levantando alguém não para ser aplaudido, mas para continuar firme na caminhada. E talvez seja exatamente isso que nos falta entender. Que ser exaltado por Deus não é ser elevado para o centro da atenção, mas ser sustentado por Ele quando tudo parece querer nos enterrar. O salmista, no capítulo 75, declara que a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas do Senhor, que abate um e exalta outro. Aqui há uma revelação que destrói toda a autoconfiança espiritual. Você não será exaltado por merecimento, por desempenho ou por esforço próprio. Você será exaltado quando e se Deus quiser. E quando isso acontecer, será para algo muito maior do que você mesmo. Será para que a glória dele seja vista em você, e não para que a sua glória seja confundida com a dele. O problema é que muitos querem a exaltação de Deus, mas com os moldes do mundo. Querem ser levantados, sim, mas com honra, com destaque, com honra pública. Porém, o reino de Deus opera no paradoxo. O menor é o maior, o servo é o líder. O último é o primeiro. E se você não entende esse princípio, vai se frustrar com o silêncio de Deus quando pedir por promoção, porque Deus só exalta quem está disposto a desaparecer para que Cristo apareça. A palavra usada no Novo Testamento para exaltar carrega o sentido de elevar com um propósito específico. Não é elevar por elevação, é elevar com direção, com missão. Deus não te levanta porque você merece ou porque você se esforçou mais do que os outros. Ele te levanta porque existe uma tarefa, um plano, uma vontade dele que precisa ser manifestada através da sua obediência. E se você não estiver pronto para carregar esse peso, o próprio Deus adia sua elevação, não por crueldade, mas por misericórdia.
A exaltação segundo o céu não começa com aplauso, começa com renúncia, começa com um tipo de morte que o mundo não celebra, a morte do ego, da autopromoção, da vaidade disfarçada de vocação. Quando Deus decide exaltar alguém, Ele o leva primeiro para o deserto, porque o deserto é a escola onde aprendemos a depender, a calar, a ouvir, a obedecer sem precisar ser vistos. Se você pula o processo, compromete o propósito. Você já parou para pensar que talvez você ainda não foi exaltado porque ainda está tentando roubar parte da glória que deveria ser exclusivamente dele? Deus não divide a glória dele com ninguém, não porque ele é inseguro, mas porque ele é santo. E a glória dele é santa demais para ser misturada com intenções humanas. Por isso, a exaltação divina é seletiva, não por favoritismo, mas por zelo. Cristo, sendo Deus, não se apegou a essa condição. Se esvaziou, se fez servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Veja o padrão: humilhação primeiro, cruz antes da coroa, obediência até o fim. Esse é o caminho da exaltação segundo o céu. Não há atalhos, não há fama sem renúncia, não há plataforma sem o altar. A pergunta que você precisa se fazer hoje não é: quando Deus vai me exaltar? Mas sim, quando eu vou morrer para mim mesmo o suficiente para que Ele confie em me levantar? Porque Deus não levanta homens, Ele levanta propósitos. E se você ainda vive em função da sua própria imagem, então a única coisa que Deus pode fazer com você é quebrar. A exaltação de Deus não é a realização dos seus sonhos, é a execução do plano dele. E o plano dele nunca gira ao redor do seu nome, da sua marca, do seu canal, da sua influência. O plano dele gira ao redor da cruz. Se a sua vida não está apontando para a cruz, então ainda que você seja exaltado aos olhos dos homens, diante de Deus, você continua no chão. Ser exaltado pelo céu é desaparecer na terra, é viver de joelhos diante do Deus que te sustenta, é obedecer mesmo quando ninguém aplaude, é servir mesmo quando ninguém reconhece, é glorificar mesmo quando você é esquecido. Porque a exaltação legítima é aquela que revela Cristo em você e não você em lugar nenhum. Se você deseja ser exaltado por Deus, esteja pronto para se esvaziar como Cristo, para ser rejeitado como Cristo, para ser mal interpretado, perseguido, humilhado como Cristo. E quando você passar por tudo isso e ainda assim permanecer fiel, então talvez Deus te exalte. Mas mesmo assim, será para que ele cresça e você diminua. Nem todo pedido espiritual nasce de um coração rendido. Às vezes, a oração que soa mais santa é a que mais esconde o orgulho. E é justamente aí que mora o perigo. Quando pedimos a Deus por mais influência, por mais alcance, por mais autoridade, a pergunta que deveria ecoar dentro de nós é: mais para quem? Mais para qual glória? Porque é perfeitamente possível orar com as palavras certas, mas com a motivação completamente errada. E Deus, que não se deixa enganar por aparência alguma, escuta o que está por trás do que dizemos. Ele não responde ao som da boca, mas à realidade do coração. O orgulho espiritual é o mais difícil de ser detectado, porque ele se veste com a linguagem do céu. Ele prega, canta, ministra, ensina. Ele se move como se fosse quebrantamento, mas no fundo é sede de aplauso. É fome de validação. É carência afetiva tentando se resolver no altar. E o que torna tudo ainda mais perigoso é que esse tipo de orgulho não rejeita a glória de Deus. Ele quer apenas uma parte dela. Ele quer usar a glória de Deus como trampolim para construir sua própria reputação. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que caíram porque seus pedidos não eram o que pareciam ser. Saul queria adorar, mas apenas depois de preservar sua imagem diante do povo.
Ananias e Safira queriam entregar ofertas, mas só até o ponto em que isso os mantivesse com prestígio na comunidade. Simão, o mago, queria o Espírito Santo, mas queria comprá-lo. Não para glorificar a Deus, mas para aumentar sua própria influência. E se formos honestos, vamos reconhecer que essa mesma raiz ainda se repete hoje, com outras formas, outros nomes, outras intenções, mas a mesma essência, usar Deus como ferramenta de autopromoção. Jesus contou uma parábola que expõe exatamente esse tipo de ambição disfarçada, a parábola dos primeiros lugares. Homens que, ao entrarem num banquete, correm para os assentos mais visíveis. Buscam os holofotes, desejam a honra, querem ser reconhecidos, mas o dono da festa os coloca de volta em seu lugar. Porque no reino de Deus, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E esse princípio não muda. Deus nunca vai exaltar alguém que ainda quer ser visto. Ele só exalta aqueles que preferem o último lugar, não como estratégia, mas como condição natural de quem já morreu para o próprio nome. É necessário olhar para dentro com coragem, porque muitas vezes, ao pedirmos para Deus nos usar, o que realmente estamos dizendo é: Senhor, me torna importante. Ao pedirmos por alcance, o que realmente queremos é ser seguidos. Ao pedirmos por unção, o que desejamos no íntimo é influência. E enquanto essas motivações estiverem contaminadas, Deus nos ama o suficiente para nos manter escondidos, porque o coração orgulhoso não suporta ser levantado. Ele se perde, ele se corrompe. Ele começa a acreditar que o que Deus está fazendo através dele é, na verdade, sobre ele. E é nesse ponto que a glória de Deus é profanada dentro da intenção humana. A exaltação legítima não nasce de um coração que se acha pronto. Nasce de um coração que sabe que se Deus não for tudo, então nada vale a pena. Quando alguém chega ao ponto de não querer mais ser conhecido, mas apenas ser fiel, então Deus pode levantar essa pessoa sem o risco dela roubar a glória. E essa é a medida espiritual que poucos estão dispostos a alcançar. Viver no esconderijo sem desejar o palco, servir no anonimato sem mendigar atenção, obedecer em silêncio quando tudo dentro de si pede por visibilidade. É por isso que a exaltação no reino é um processo e não um evento, porque Deus primeiro mata o velho homem, depois mata a vaidade espiritual, depois mata a necessidade de aprovação, depois destrói os ídolos internos que fingiam ser vocação, e só depois de todo esse deserto ele começa a construir um altar onde só ele será glorificado. Mas se você tentar apressar o processo, vai construir para si um lugar de destaque que Deus nunca autorizou. Vai subir num nível que seu caráter não pode sustentar. Vai falar de um lugar onde sua alma ainda não foi curada. E quando isso acontece, o colapso não demora. A glória de Deus é leve apenas quando o coração já está vazio de si. Caso contrário, ela esmaga. E por isso, enquanto o orgulho estiver disfarçado de espiritualidade, Deus não exalta. Ele poda, ele silencia, ele disciplina. Ele resiste aos soberbos, mesmo que sejam piedosos, e dá graça aos humildes, mesmo que ninguém os veja. Porque no final das contas, não se trata do quanto você pede, do quanto você jejua, ou do quanto você trabalha. Se trata do quanto você morreu, do quanto está disposto a ser esquecido, do quanto você realmente aceita que toda a exaltação seja para a glória de Deus, mesmo que ninguém jamais saiba o seu nome. Você quer ser exaltado? Ótimo. Mas antes pergunte: por quê? Para quê? O que você fará com essa exaltação? Quem será visto através dela? O quanto da sua oração ainda tem você no centro? O quanto do seu ministério ainda depende da sua imagem? O quanto do que você chama de chamado é, na verdade, apenas carência emocional travestida de missão? Quem ora pedindo exaltação precisa estar disposto a ouvir um não.
e precisa estar maduro o suficiente para continuar adorando mesmo assim. Porque Deus não responde com portas abertas toda vez que alguém diz, eis-me aqui. Ele responde com cruz, com renúncia, com silêncio, com fogo. E se você suportar tudo isso e ainda assim permanecer rendido, então talvez Deus te levante. Mas ainda assim será para que só Ele apareça. E se isso não for suficiente, então nenhuma exaltação vinda do céu será. Deus não exalta sem antes provar. Essa é uma das verdades mais ignoradas por aqueles que desejam ser usados, levantados, reconhecidos. Existe um processo divino que antecede toda a exaltação legítima, a prova do coração. Porque o trono que Deus prepara para os seus é sustentado não por habilidades, mas por caráter. E o caráter só é moldado na fornalha. A exaltação no reino não é um prêmio por bom comportamento. É a consequência de um coração aprovado. E não se aprova coração com elogios, se aprova com o silêncio de Deus, com o deserto, com a espera. Porque é só quando tudo ao nosso redor parece estéril que o que há dentro de nós realmente é revelado. José sonhou com o céu, o colocando no topo. Sonhou com irmãos se curvando, com destaque, com autoridade. Mas o que José não viu foi o processo necessário até chegar lá. O processo que envolve poço, traição, mentira, calúnia, prisão e esquecimento. Antes do trono, Deus o levou ao fundo. E ali, onde ninguém via, José foi tratado. Deus não estava atrasando a promessa. Estava formando o homem que carregaria a promessa. Porque se José tivesse sido exaltado antes da prisão, teria usado o trono para se vingar dos irmãos. Mas depois do processo, ele usou o trono para salvá-los. Isso é o que a prova faz. Ela limpa o motivo, alinha o coração, destrói o ego, refina a missão. Há uma geração que não suporta mais ser tratada, que rejeita o processo, mas clama por exaltação, que não quer ser podada, mas exige frutos, que quer plataforma, mas despreza o altar. Mas no reino de Deus, ninguém sobe sem primeiro descer. Ninguém é promovido sem primeiro ser quebrado. E quanto maior o propósito, maior será o deserto. Porque Deus não arrisca levantar alguém que ainda confunde vocação com ambição. Ele não entrega influência nas mãos de quem ainda não aprendeu a adorar no anonimato. A prova serve justamente para separar o servo do ambicioso, o quebrantado do talentoso, o fiel do ansioso. O problema é que muitos confundem aprovação com visibilidade. Pensam que porque estão sendo vistos, foram aprovados. Mas nem sempre é assim. Existem plataformas que foram acessadas por força humana, não por permissão divina. Existem ministérios que cresceram com esforço, não com aprovação. Porque Deus prova antes de exaltar, mas o homem pode se exaltar sem nunca ter sido provado. E quando isso acontece, o resultado é inevitável, colapso espiritual. Porque o peso do chamado só pode ser sustentado por quem tem as costas calejadas pela disciplina de Deus. A prova não é um obstáculo no caminho, é o caminho. E quem tenta fugir da prova, foge da exaltação verdadeira. A prisão de José não foi um desvio. Foi o método de Deus para matar em José tudo o que impedia a manifestação do propósito. Ali, ele perdeu a pressa, o desejo de controlar, a necessidade de ser entendido. Aprendeu a servir no esquecimento, a interpretar sonhos que não eram seus, a ser fiel mesmo quando ninguém recompensava. Aprendeu a esperar sem se corromper, a depender de Deus sem manipular o tempo. E quando tudo isso estava formado, o trono chegou. Não porque ele merecia, mas porque ele estava pronto. Existe algo perigoso na alma humana chamado pressa espiritual. É o desejo de viver promessas sem passar por processos. É querer ser levantado por Deus sem antes ser curado por Ele. É confundir dons com maturidade, talento com autoridade. Mas a prova separa isso tudo.
Ela revela quem realmente é servo. Porque enquanto tudo vai bem, é fácil parecer fiel. É fácil obedecer. É fácil sorrir. Mas quando vem o silêncio, a injustiça, o atraso, a rejeição, é aí que a fé verdadeira aparece. Quem só serve quando está sendo exaltado, nunca foi servo. Era apenas um interessado. Mas quem continua servindo mesmo quando tudo parece contra ele, esse está pronto para carregar algo que vem do céu. Deus não é apressado. Ele não está interessado em nos tornar famosos, mas em nos tornar fiéis. Ele não está com pressa em nos dar visibilidade. Está comprometido em nos dar raízes, porque só quem tem raiz aguenta o peso da exaltação. Caso contrário, o vento do orgulho derruba. A prova é a forma de Deus garantir que, quando Ele te levantar, você não vai cair. Por isso Ele te esconde, te quebra, te silencia, te frustra. Não porque Ele desistiu de você, mas porque está investindo em você. Ele sabe que o lugar que vai te colocar exige um tipo de força que só é construída na dor. Você quer ser exaltado? Então abrace a prova, não fuja do deserto, não despreze o anonimato, não rejeite a estação de silêncio, porque é aí que Deus está te formando. E quando o processo terminar, você vai entender que a exaltação não foi um fim em si mesma. Foi apenas uma plataforma para manifestar a glória dele. Mas enquanto você ainda estiver tentando fazer a prova parar, é sinal de que ainda não aprendeu a lição. E Deus, como um bom pai, não te reprova. Ele apenas repete a aula, até que você esteja pronto. Até que tudo em você aponte apenas para Ele. E então, finalmente, Ele te levantará. Mas será para que todos vejam, não quem você é, mas quem Ele é em você. A verdadeira exaltação não é uma celebração, é uma missão. E é justamente por isso que muitos não estão prontos para serem exaltados por Deus, porque ainda associam ser levantado com ser aplaudido. Ainda confundem visibilidade com recompensa. Ainda enxergam o favor de Deus como um sinal de status espiritual, quando, na verdade, a exaltação divina é um chamado para servir com ainda mais intensidade, com ainda mais responsabilidade, com ainda menos espaço para a vaidade. A honra que vem do céu não é uma coroa de ouro. É uma toalha suada, não é um trono de aplausos, é um altar de renúncia. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo eterno, o Santo dos Santos, lavou os pés dos discípulos. Justamente no momento em que sabia que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus, ele se levantou da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e foi até o chão. Isso não foi apenas um gesto de humildade. Foi uma definição visual do que significa ser exaltado por Deus. Porque quanto mais alto o céu te coloca, mais você se abaixa para lavar os pés dos outros. Quanto mais autoridade o Espírito Santo te dá, mais você precisa se parecer com Cristo. E Cristo serviu até a morte. Exaltação no reino não é ter controle. É estar mais disponível para obedecer. Deus não exalta para te libertar do serviço, mas para te colocar em novos níveis de entrega. Toda promoção que vem de Deus exige um novo nível de cruz. Exige morrer para o reconhecimento, para a expectativa, para a necessidade de ser entendido. Deus só levanta quem está disposto a se ajoelhar diante dos outros, não para ser adorado, mas para servir. E esse tipo de humildade só pode ser produzido por um coração que já foi tratado no deserto. Porque a exaltação legítima, quando recebida por alguém ainda vivo para si mesmo, se transforma em instrumento de vaidade. Mas quando é recebida por alguém que já morreu, se transforma em arma de edificação para os outros. Não existe exaltação verdadeira sem missão. Deus nunca levanta alguém apenas para que essa pessoa experimente uma nova estação emocional. Ele levanta para cumprir um propósito.
E esse propósito envolve pessoas, envolve dores, envolve encargos. Você quer ser exaltado por Deus? Então se prepare para ter mais responsabilidade sobre os ombros. Se prepare para ter menos tempo para si, para ouvir mais queixas, carregar mais fardos, aconselhar mais feridos. Quanto mais alto Deus te leva, mais peso espiritual você carrega. Porque a glória não é leve quando o coração ainda quer brilhar. Só se torna leve quando você entende que a única luz que deve aparecer é a de Cristo. A missão vem antes da celebração. A cruz vem antes da coroa. Isso é uma lei espiritual que não pode ser quebrada. Toda exaltação que pula o processo da missão se torna vazia. Por fora, há brilho. Por dentro, há vaidade. Há pessoas hoje que foram levantadas sem missão definida. Foram exaltadas por algoritmos, por estratégias, por carisma, mas sem missão. E por isso vivem tentando manter relevância, quando deveriam estar ocupadas em manter fidelidade. A missão é o que sustenta o ministério. A missão é o que protege o coração. A missão é o que impede que a glória suba à cabeça. O problema é que há quem deseje ser exaltado para ser servido. E isso é exatamente o oposto do reino. Os discípulos discutiam entre si quem seria o maior, quem estaria à direita, quem teria mais destaque. E Jesus os confronta com uma verdade cortante. No mundo, quem lidera é servido, mas no reino, quem lidera serve. O maior é o que mais desce. O mais exaltado é o que mais se esvazia. E se isso não fizer sentido para você, então talvez você ainda esteja tentando viver o evangelho com a mentalidade do mundo. Talvez esteja tentando usar a linguagem do céu para construir um império terreno. A exaltação que vem de Deus exige que você desapareça enquanto Cristo aparece. Que você entregue a Ele não só seus dons, mas sua reputação. Que você aceite que Ele vai usar você como quiser, sem te consultar, sem te explicar, sem te recompensar com visibilidade. E que muitas vezes a recompensa será simplesmente continuar sendo usado, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, mesmo que nunca reconheçam. Quando Deus te levantar, não será para que você fique mais confortável, será para que você se torne mais útil. E quanto mais útil você for, mais o céu te confiará responsabilidades invisíveis, aquelas que ninguém aplaude, mas que sustentam gerações. É ali que o caráter é forjado, é ali que a carne é morta, é ali que a glória dele brilha. E se você ainda está buscando exaltação para receber algo, saiba que a exaltação verdadeira começa quando você está disposto a perder tudo, inclusive o próprio nome, porque no final, Deus não está interessado em levantar nomes, Ele está interessado em manifestar a imagem do seu Filho. E se Ele vai te exaltar, será para que o mundo veja a cruz em você, não sua voz, não sua aparência, não sua presença de palco, mas o Cristo que vive em você. Se essa for sua motivação, então talvez você esteja pronto. Caso contrário, a missão vai se tornar um fardo e a exaltação um veneno. E Deus, que te ama, prefere te manter no chão do que te perder no trono. Toda exaltação que nasce no coração do homem carrega dentro de si a semente da queda. Porque o trono que o próprio homem constrói é sustentado por areia, por vaidade, por ambição camuflada. E quando Deus não é o fundamento, o próprio peso da exaltação se torna uma sentença. Foi assim com Lúcifer, foi assim com Saul e tem sido assim com todos os que tentam ocupar lugares altos sem antes passar pela humilhação do altar. A exaltação que o homem conquista por si mesmo ou que exige como direito nunca será sustentada pelo céu e mais cedo ou mais tarde ruirá. Lúcifer foi criado com beleza, inteligência e honra. Mas o problema não foi a forma como foi feito. O problema foi o desejo que se acendeu dentro dele. Subir acima do trono de Deus. Não bastava servir,
Ele queria ser adorado. Não bastava refletir a glória, ele queria possuir a glória. E esse foi o princípio da queda, a tentativa de roubar o que só pertence a Deus. A Bíblia diz que ele foi lançado por terra, não por incompetência, mas por orgulho. E essa é a lei espiritual que permanece até hoje. O orgulho precede a ruína. A soberba abre as portas do colapso. Não importa o quanto alguém seja ungido, talentoso, eloquente ou admirado, se seu coração deseja uma parte da glória de Deus, está cavando o próprio abismo. Foi esse mesmo veneno que destruiu Saul. Deus o escolheu. Deus o ungiu. Deus o posicionou como rei. Mas em vez de servir a Deus, Saul passou a usar o trono para proteger sua imagem. Quando desobedeceu, preferiu manter a aparência diante do povo do que se humilhar diante do profeta. Pediu que Samuel o honrasse na frente dos anciãos, mesmo depois de rejeitar a ordem do Senhor. Isso revela um tipo de liderança que ainda existe, a liderança que prioriza a reputação e não a obediência. O tipo de pessoa que está mais preocupada em parecer fiel do que em realmente ser fiel. E foi por isso que Deus o rejeitou. Porque onde há idolatria pelo próprio nome, não há espaço para a glória de Deus. A queda dos que se exaltam a si mesmos é silenciosa no início, mas inevitável no fim. Começa com pequenas concessões, com justificativas convenientes, com decisões moldadas mais pela opinião pública do que pela direção do Espírito. Começa com uma leve inversão. Servir ao ministério em vez de servir a Cristo. Defender a própria posição em vez de defender a santidade. Buscar ser notado em vez de buscar ser quebrantado. E quando se percebe, o trono virou prisão, a unção virou rotina e a alma está vazia, mesmo sob holofotes. Porque toda exaltação, fora do tempo ou fora da vontade de Deus, se torna peso. E onde há peso sem graça, há queda. Nos nossos dias, é fácil encontrar tronos erguidos pelo esforço humano, ministérios que foram construídos sobre estratégia e não sobre oração, homens que foram empurrados para a frente por números, marketing ou influência, mas nunca passaram pelo deserto, nunca foram quebrados, nunca foram tratados. E porque subiram sem processo, agora caem em silêncio, envergonhados, confusos, destruídos por dentro. A mesma exaltação que parecia um milagre se tornou um julgamento, porque Deus nunca autorizou o que foi feito. Ele apenas permitiu, até o momento em que o próprio peso da glória reivindicou o que era dele. A queda não acontece porque Deus é cruel. Ela acontece porque o coração que se exalta inevitavelmente se distancia da fonte. E longe da fonte, tudo seca. Longe da presença, a unção vira performance. Longe da cruz, a missão vira palco. E quando o ego se torna o centro, Deus se retira. Não porque foi vencido, mas porque não divide espaço. Ele é o Senhor. E onde o nome dele não é o mais importante, ele não permanece. Por isso, a queda dos que foram exaltados por si mesmos é, na verdade, um ato de misericórdia. Deus permite o colapso para salvar a alma. Permite a vergonha para restaurar o quebrantamento. Permite o fim do ministério para reiniciar o altar. Se você deseja ser levantado por Deus, precisa estar disposto a ser humilhado por Ele primeiro. Precisa desejar mais a correção do que o reconhecimento, mais a santidade do que os seguidores. Precisa aceitar que, se o seu nome se tornar mais conhecido do que o nome de Jesus, então tudo foi em vão. Porque a verdadeira exaltação é aquela que ninguém consegue explicar, mas todos conseguem ver. Não o homem, mas o Cristo através dele. Isso só acontece quando o trono do coração está vazio, totalmente entregue, totalmente consagrado. Só aí Deus habita. Só aí Deus permanece. O problema não é o trono. O problema é quem está sentado nele. Se for você, a queda é questão de tempo.
Se for Cristo, então você pode descansar, porque o trono que ele ocupa nunca treme, nunca ruge, nunca desmorona. Ele é o fundamento, ele é a glória, ele é o centro. E se você vive para que ele seja visto, então mesmo que o mundo não te celebre, o céu te sustenta. Mas se você busca ser exaltado para construir algo seu, então prepare-se. O mesmo lugar que hoje parece ser resposta de oração, amanhã pode se tornar o solo da sua queda. Hoje vivemos em um tempo onde a exaltação humana se mascara de chamado divino. Leaks, seguidores, palcos, vídeos virais, métricas de alcance, tudo isso é apresentado como se fosse uma indicação da aprovação de Deus, mas não passa de uma exaltação humana disfarçada de espiritualidade. O problema é que muitos confundem a visibilidade com bênção, a fama com unção e o destaque com vocação. A exaltação legítima só existe quando a glória que se manifesta não é sua, mas dele. Mas a cultura moderna, dentro e fora da igreja, nos ensina a buscar aplausos, a medir sucesso com números e a transformar plataformas em altares. E é aí que nasce a armadilha. Quando João escreve sobre aqueles que preferem a glória dos homens à glória de Deus, ele está expondo uma verdade tão atual que é quase impossível não reconhecer reflexos dela em nossas próprias vidas. Há ministérios crescendo por estratégias, discursos bem construídos, marketing espiritual, mas sem intimidade com Deus. Há pessoas que foram levantadas pelos algoritmos, pelos seguidores, pelos comentários positivos, mas que nunca passaram pelo fogo do anonimato e do quebrantamento. E essa exaltação, embora pareça legítima aos olhos humanos, não resiste ao toque de Deus. Ela desmorona porque não nasceu do altar, nasceu da vaidade. O perigo da falsa exaltação é silencioso, mas letal. O coração se acostuma a receber reconhecimento sem precisar de rendição, a sentir prazer em ser visto, a medir valor próprio pelo impacto externo. É a mesma armadilha que enganou líderes no passado. Crer que a glória é consequência do talento, do esforço ou da popularidade, quando a glória verdadeira só vem do alinhamento com a vontade de Deus. Enquanto isso não acontece, o crescimento é superficial, o ministério é vulnerável e o coração se ilude, achando que já está pronto para carregar responsabilidades que não consegue suportar. A exaltação que o mundo oferece é visível, mas vazia. É instantânea, mas passageira. E o coração humano se apega a ela como se fosse espiritualidade. Já a exaltação de Deus é invisível no início. Ela surge em silêncio, em anonimato, em serviço. E é justamente essa diferença que separa o que é genuíno do que é artificial. Quem só deseja visibilidade será enganado por aplausos que não duram. Quem deseja a glória de Deus, mesmo escondido, será sustentado até o tempo certo da revelação. Deus não precisa de likes, Deus não precisa de palco, Deus não precisa de multidão para manifestar o que é dele. A aprovação celestial não é medida por números, mas pelo caráter, pelo coração, pela fidelidade silenciosa. Por isso, a falsa exaltação do mundo evangelístico é um alerta. Quem busca ser levantado para si mesmo, cedo ou tarde, descobrirá que o trono que ocupou não pertencia a ele. Ele foi apenas um vaso temporário, uma imagem passageira, um eco que se apaga. Mas quem entende que a exaltação é para Deus e não para o homem, encontra um lugar sólido, eterno e seguro. Um lugar que não depende da fama, do reconhecimento ou da visibilidade, mas da presença, da aprovação e do propósito divino. Se você deseja ser levantado por Deus, é preciso discernir entre o que é humano e o que é divino. É preciso aprender a reconhecer quando a exaltação que parece legítima é, na verdade, apenas efeito de vaidade.
É preciso se preparar para continuar servindo no anonimato, sendo fiel sem aplausos, mantendo o foco no propósito dele mesmo quando ninguém vê. Porque no final, a glória que permanece não é a que brilha diante dos homens, mas a que reflete Cristo através de um coração humilde. E só isso resiste ao tempo, à prova e à tentação. Quanto mais Deus exalta alguém, menos essa pessoa aparece. É um paradoxo que o mundo não entende, mas que se repete consistentemente na palavra. O trono celestial não é sinônimo de visibilidade, e a exaltação divina não é a exibição do ego humano. João Batista é o exemplo mais claro disso. Ele foi exaltado por Deus de tal forma que o mundo nunca o confundiu com Cristo. A vida dele foi consumida no anonimato. Mas quando o Messias apareceu, toda a atenção se voltou para Jesus. João cresceu na fidelidade, diminuiu em sua própria importância e, por isso, cumpriu perfeitamente o propósito que Deus lhe confiou. A exaltação de Deus aumenta a influência sem necessariamente aumentar a notoriedade. Quanto mais um coração é submetido ao plano divino, mais ele se torna um canal de glória para Cristo. E menos se torna sobre si mesmo. Ser levantado não significa estar no centro das atenções, significa estar no centro da vontade de Deus. O verdadeiro elevado é invisível aos olhos humanos, mas crucial na execução do propósito eterno. Esse é o tipo de elevação que muitos não reconhecem, porque esperam sinais visíveis, reconhecimento público e validação externa. Viver exaltado por Deus implica em se desapegar do desejo de ser visto, do medo de ser esquecido e do impulso de autopromoção. É um aprendizado constante de submissão e renúncia. Quanto mais alguém é elevado para cumprir um propósito maior, mais ele precisa deixar de ser o centro. O maior serviço, a maior liderança e a maior influência surgem quando o ego é minimizado, quando o foco é Cristo e não a própria imagem. E é nesse silêncio que a verdadeira força espiritual se desenvolve, porque sem ego para corromper a missão, a glória de Deus se manifesta sem interferência. A exaltação de Deus também exige paciência. Muitos confundem a ação com efeito imediato e ficam frustrados ao perceber que, apesar de todo o esforço, permanecem invisíveis para o mundo. Mas o crescimento espiritual e a elevação divina não se medem por aplausos ou métricas humanas. Eles se medem pela fidelidade, pela obediência e pelo impacto eterno que só Deus vê. E é nesse invisível que a exaltação se prova sólida, porque o que permanece não é o nome do homem, mas a obra de Deus realizada através dele. Ser exaltado não significa escapar das dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes significa suportar o peso da responsabilidade e do sofrimento com fé. Significa estar pronto para carregar fardos que ninguém mais poderia suportar. Significa aceitar ser um instrumento para a glória de Cristo, mesmo que a própria pessoa nunca receba reconhecimento. Quem aprende a viver assim se torna inquebrável, porque seu valor não depende da aprovação humana, mas da fidelidade ao Senhor. A lição é clara. Se você deseja a verdadeira exaltação, prepare-se para desaparecer aos olhos do mundo enquanto Deus o posiciona exatamente onde deve estar. Quanto mais a pessoa se esvazia, mais Cristo cresce nela. Quanto mais o ego é silenciado, mais o propósito se manifesta. E é nesse paradoxo que se encontra a força do reino. A maior elevação não é visível, mas indispensável. Não é celebrada, mas eterna. Não é centrada no homem, mas completamente cristocêntrica. O desafio de quem busca ser exaltado por Deus é internalizar esse paradoxo. É entender que perder a própria relevância aos olhos humanos é, na verdade, a condição para se tornar vital para a obra divina. Quanto mais o homem desaparece, mais Cristo aparece.
E é somente quando essa verdade é absorvida no coração que se está pronto para receber uma elevação que jamais poderá ser tomada, destruída ou confundida. Porque a exaltação que Deus concede não depende do mundo, mas da fidelidade silenciosa de quem Ele escolheu usar. A exaltação que glorifica a cruz é a exaltação mais profunda, mais paradoxal e mais impactante que alguém pode experimentar. Cristo, o próprio Filho de Deus, foi elevado para morrer. Ele foi levantado na cruz e, paradoxalmente, nesse momento de humilhação máxima, toda a glória do céu se manifestou. Essa é a lógica do reino. Ser elevado não significa escapar da dor, do sofrimento ou do sacrifício. Significa tornar-se o canal da glória de Deus através da entrega total, da obediência irrestrita e do amor que se dá sem esperar retorno. É uma exaltação que não se mede pelo sucesso humano, mas pela fidelidade que transforma o sofrimento em propósito eterno. Quando João escreveu que Cristo seria levantado da terra para atrair todos a si, ele não estava falando de projeção social ou visibilidade humana. Ele estava revelando a verdade sobre a exaltação que importa, aquela que transforma a morte em redenção, a dor em salvação, o silêncio em testemunho. A cruz não é sinal de fracasso, é a plataforma da exaltação que Deus deseja operar em nossas vidas. Quanto mais alguém se identifica com a humilhação e a obediência de Cristo, mais preparado está para manifestar a glória que não pertence ao homem, mas ao Filho. A exaltação que glorifica a cruz exige desapego completo da própria fama, controle ou reconhecimento. Filipenses 2 descreve a trajetória de Cristo. Ele se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e, por isso, Deus o exaltou soberanamente. Esse padrão é o mesmo que Deus aplica a quem deseja ser exaltado de maneira legítima. A humilhação precede a glória, o serviço precede o trono, a cruz precede a coroa. A exaltação verdadeira não é conquistada com méritos ou esforços humanos, mas alcançada por aqueles que se alinham com a lógica da cruz. Morrer para si mesmo, para que Cristo viva plenamente. Muitos buscam reconhecimento, status e influência, mas rejeitam a cruz. Querem frutos sem sacrifício, atenção sem renúncia, aplausos sem humilhação. E por isso, quando a oportunidade de ser levantado aparece, o coração não está pronto para suportar. A exaltação que glorifica a cruz não é leve, é profunda, exigente, transformadora. Ela molda o caráter, refina o espírito e cria uma intimidade com Deus que nenhum palco ou multidão poderia oferecer. O segredo está em entender que a glória que Deus concede nunca é sobre o homem, mas através do homem. A cruz nos mostra que quanto mais somos levados a humilhar-nos, mais Cristo é visto. Quanto mais entregamos nossas dores, medos e limitações, mais a sua força se manifesta. E é nesse paradoxo que o reino revela sua sabedoria. A maior elevação se encontra na entrega total, no serviço silencioso e na rendição completa à vontade de Deus. A exaltação que glorifica a cruz não é popular, é eterna. Não é reconhecida por homens, é aprovada pelo céu. Não é medida por aplausos, é consolidada pelo poder de Deus. Portanto, qualquer pessoa que deseja ser exaltada deve primeiro aprender a abraçar a cruz. Deve entender que o caminho do sucesso verdadeiro passa pelo desapego, pela renúncia e pela submissão absoluta. A exaltação que glorifica a cruz é uma plataforma invisível, mas irresistível, que transforma sofrimento em testemunho, dor em legado e obediência em eternidade. E quando alguém caminha nessa direção, percebe que a verdadeira glória não é o que é visto, mas o que permanece. Porque toda exaltação legítima que Deus concede tem um único propósito: revelar Cristo através de quem se entrega completamente. A teologia da exaltação bíblica nos mostra que a glória de Deus nunca é compartilhada com o ego humano.
É impossível separar a exaltação legítima do propósito eterno. Desde a igreja primitiva até os mártires que se entregaram por Cristo, vemos um padrão. Aqueles que realmente foram levantados por Deus não buscavam notoriedade, buscavam fidelidade. Suas vidas eram silenciosas, mas sua influência eterna. A glória que eles manifestavam não estava na forma como eram vistos, mas no efeito que geravam através de suas vidas totalmente rendidas. O conceito de glória, no hebraico kabod, significa literalmente peso da presença de Deus. Não é brilho superficial, nem reconhecimento humano, nem status ou posição. É o peso que o Espírito Santo imprime na vida de alguém, que transforma caráter, decisões e impacto. Quando alguém é exaltado por Deus, a glória não é medida por multidões, mas pela capacidade de refletir Cristo em cada ação. É visível para Deus, mesmo que invisível para os homens. É a presença de Deus que sustenta, fortalece e direciona a vida de quem é chamado a servir. Nos evangelhos, vemos Cristo explicando que o reino opera de maneira paradoxal. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esse padrão não muda, mesmo quando a cultura ao redor distorce a percepção de sucesso. Exaltação não é ter seguidores, nem ser ouvido, nem ser aplaudido. Exaltação é ser instrumento de Deus. E é nesse instrumento que a história da igreja foi moldada. Homens e mulheres que, mesmo desconhecidos do mundo, foram essenciais para cumprir os planos de Deus. A história se lembra deles não pelo que conquistaram, mas pelo que permitiram que Deus realizasse através de suas vidas. A exaltação verdadeira também é ligada ao discernimento espiritual. Não é qualquer caminho que conduz à glória legítima. É preciso compreender a vontade de Deus, alinhar-se ao seu propósito e permanecer fiel mesmo quando o mundo não reconhece. Essa é a diferença entre a falsa elevação e a genuína exaltação. A primeira depende de métricas humanas, a segunda depende da aprovação de Deus. E essa aprovação se manifesta não em visibilidade, mas em transformação interior e impacto eterno. Os mártires da igreja primitiva são exemplos claros disso. Eles não buscaram fama, não procuraram aplausos. Eles permaneceram fiéis, mesmo que isso significasse prisão, tortura ou morte. Sua exaltação veio não através de suas conquistas, mas através da glória de Deus que se manifestou em sua fidelidade. E é exatamente isso que distingue a exaltação divina. Ela é resultado de obediência e entrega total, e não do desejo de ser visto ou aclamado. A lição é clara: qualquer exaltação que não passa pelo crivo da fidelidade é vazia. Todo aplauso humano é temporário, mas a aprovação de Deus é eterna. É por isso que entender a teologia da exaltação bíblica é crucial para quem deseja ser levantado. Sem ela, a pessoa se arrisca a confundir sucesso com glória. Compreender que a exaltação verdadeira é uma manifestação da glória de Deus e não da própria, muda completamente a forma de viver, de servir e de esperar. E quem internaliza essa verdade aprende a valorizar cada prova, cada anonimato, cada silêncio, porque sabe que tudo está sendo usado para formar caráter, consolidar missão e revelar Cristo. Portanto, a exaltação bíblica é silenciosa, paradoxal, transformadora e eterna. É um convite a abandonar o centro de atenção e permitir que Deus seja visto através da vida. Quem entende isso não busca reconhecimento, mas fidelidade. Não busca aplausos, mas entrega. Não busca ser elevado, mas tornar Cristo evidente. Essa é a glória que permanece, que pesa, que transforma e que nunca se esgota. No final de toda a jornada, a única exaltação que realmente vale a pena é aquela que se alinha completamente com a vontade de Deus. Todo o resto é passageiro, instável, enganoso. Ouvir do próprio Cristo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
é a recompensa que supera qualquer reconhecimento humano, qualquer plataforma, qualquer aplauso. Porque essa é a aprovação que define eternidade, que confirma fidelidade e que valida cada sacrifício feito em silêncio, cada ato de obediência escondido de todos, mas visto pelo céu. A exaltação legítima não se mede por status, por seguidores, por posições ou títulos. Ela se mede pelo impacto que o caráter fiel tem na obra de Deus, pela capacidade de refletir Cristo em todas as circunstâncias, pela disposição de ser moldado, quebrado e usado para a glória dele. Cada prova suportada, cada renúncia aceita, cada anonimato vivido é parte do processo que prepara para essa exaltação. Não é sobre você, nunca foi, é sempre sobre Cristo. E quando isso é compreendido, a vida muda de direção. As prioridades se redefinem, os desejos se purificam e a perspectiva sobre sucesso e glória se transforma radicalmente. O desafio é que poucos estão dispostos a viver dessa forma. Muitos querem ser exaltados, mas não querem passar pela disciplina. Querem os frutos, mas não querem o esforço. Querem a coroa, mas não querem carregar a cruz. E é exatamente essa resistência que mantém muitos longe da verdadeira exaltação. Deus, sendo justo e santo, não compartilha a glória dele com aqueles que não estão dispostos a serem moldados. Ele não entrega responsabilidades eternas a corações que ainda estão amarrados ao próprio ego. A exaltação verdadeira, então, exige rendição total. Exige que você esteja disposto a ser usado sem reconhecimento, a servir sem aplauso, a obedecer sem recompensa visível. É aceitar que Deus pode colocar você em lugares onde ninguém mais vê, mas onde cada ato, cada decisão, cada entrega contribui para a manifestação de sua glória. Essa é a exaltação que dura, essa é a exaltação que transforma, essa é a exaltação que honra a Cristo e estabelece legados eternos. No reino de Deus, ser exaltado não é um prêmio pelo esforço, é a consequência de uma vida submetida. É a recompensa de quem aprendeu a viver para Cristo e não para o próprio nome. Quando o servo entende que sua missão não é ser notado, mas ser fiel, então o céu abre portas que o mundo jamais entenderá. A exaltação se torna consequência natural, mas nunca o objetivo. E é aí que a verdadeira glória se revela. Em um coração totalmente rendido, completamente disponível e absolutamente comprometido em apontar todos os olhos para Cristo. Portanto, não busque ser exaltado para você mesmo. Busque ser fiel a Deus. Aceite a cruz. Viva no anonimato, renuncie ao ego, entregue sua vontade e deixe que ele conduza sua vida. Quando a exaltação chegar, ela será a coroação da fidelidade, o reflexo da glória dele, e não o reflexo do seu esforço. Todo reconhecimento humano será secundário, porque no final, a única exaltação que importa é aquela que honra o Senhor e revela a Cristo em você. Todo o resto é temporário. Todo o resto é vaidade, mas essa, a que Deus concede, é eterna, é perfeita, é imutável, é gloriosa, é o gozo do céu, reservado para quem verdadeiramente o serve. A verdadeira exaltação se revela quando entendemos que tudo em nossa vida deve apontar para Cristo e não para nós mesmos. É nesse entendimento que encontramos a força para permanecer no anonimato, para continuar servindo sem aplausos e para obedecer mesmo quando ninguém vê. O problema da maioria das pessoas é que confundem liderança, influência e reconhecimento com a glória de Deus. Elas desejam subir, mas ainda carregam o ego como prioridade. Deus, porém, nunca ergue alguém para exaltar o homem. Ele ergue para revelar o Filho. E isso exige uma transformação radical da mente e do coração. A exaltação legítima não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. É sobre ser fiel em silêncio, ser obediente mesmo quando não há recompensa imediata e aceitar que o processo de Deus é mais importante do que o resultado humano.
O que faz alguém ser levantado não é habilidade, esforço ou talento, mas a capacidade de viver completamente rendido. Quanto mais o homem desaparece, mais Cristo é visto. Quanto mais o ego é silenciado, mais a glória de Deus se manifesta. E essa é uma verdade que poucos compreendem, porque vivemos em uma cultura que valoriza o reconhecimento imediato, as métricas externas e a validação humana. Quando alguém entende que ser exaltado por Deus não significa ser o centro, mas ser instrumento, tudo muda. O foco deixa de ser o próprio sucesso e passa a ser a obra eterna que Ele quer realizar através de nós. Isso inclui sofrer no anonimato, carregar fardos invisíveis e obedecer em circunstâncias que não oferecem nenhum reconhecimento. A verdadeira liderança no reino não é sobre quem é visto, mas sobre quem é confiável. A exaltação que importa é aquela que permite que Cristo brilhe através de nós, independentemente de quem nota, reconhece ou entende. Essa exaltação exige rendição total. Cada desejo de ser notado, cada expectativa de ser celebrado, precisa ser entregue. Porque Deus não compartilha a glória dele com a ambição humana. Ele só concede exaltação quando o homem está pronto para desaparecer e permitir que Cristo apareça. E é nesse desaparecimento que a verdadeira força, estabilidade e impacto eterno são construídos. Um servo que entende isso não busca aprovação, busca fidelidade. Não busca reconhecimento, busca servir. E é assim que o céu se manifesta através de vidas humildes, mas eternamente significativas. Portanto, todo aquele que deseja ser levantado precisa primeiro desapegar-se de si mesmo. Precisa abraçar o anonimato, aceitar a disciplina, confiar no processo e permitir que a exaltação venha como consequência de fidelidade e não de ambição. Quanto mais alguém vive para Cristo e não para si, mais a exaltação se torna inevitável, natural e perfeita. Porque o mundo pode não ver, mas Deus vê. O mundo pode não reconhecer, mas o céu confirma. A verdadeira glória não é aplaudida pelos homens, mas reverenciada por Deus e refletida eternamente. É assim que se cumpre o propósito divino e se manifesta a verdadeira exaltação. Você está pronto para ser exaltado e esquecido ao mesmo tempo? Esse é o último paradoxo que o reino de Deus nos apresenta. A exaltação que realmente importa nunca é acompanhada de holofotes humanos. Ela exige desapego, entrega e submissão total. Deus pode levantar você para que todos vejam, mas pode também mantê-lo invisível, para que apenas ele saiba da obra sendo realizada. E é exatamente nesse equilíbrio entre ser elevado e permanecer oculto que a verdadeira glória se manifesta. Porque, no fim, a exaltação não é sobre o homem, é sobre Cristo sendo revelado através dele. Ser exaltado pelo Senhor significa aceitar que a própria vontade será diminuída para que a dele cresça. Significa entender que cada privilégio, cada oportunidade, cada posição de liderança é uma plataforma para mostrar Cristo e não você. É a disposição de servir sem reconhecimento, de obedecer sem recompensa visível e de permanecer fiel mesmo quando tudo parece silencioso. A exaltação que glorifica o homem é passageira, a que glorifica Deus é eterna. O coração que compreende isso não busca fama nem aplauso, busca ser instrumento. E quem se torna instrumento de Deus, mesmo invisível, impacta gerações de maneira que o mundo jamais poderá medir. O desafio final é escolher entre a glória temporária e a glória eterna. A exaltação do homem engana, seduz e corrompe. A exaltação de Deus transforma, purifica e perpetua. Ser exaltado e esquecido exige coragem espiritual, coragem de abrir mão do reconhecimento, coragem de permanecer firme no anonimato, coragem de confiar que a fidelidade oculta será recompensada.
Porque Deus honra a quem serve em silêncio, e o seu favor nunca se confunde com a aprovação humana. Quem entende isso, caminha seguro, sabendo que a recompensa verdadeira não vem de olhos humanos, mas do céu. Portanto, a exaltação final é um convite radical. Desapareça, entregue-se, sirva, confie. Permita que Deus use sua vida para glorificar seu nome, mesmo que ninguém mais veja. Aceite que o anonimato pode ser mais valioso que a fama e que o reconhecimento humano não tem peso diante da glória eterna. Quem se submete a essa verdade descobre o segredo do reino. Quanto mais você desaparece, mais Cristo é visto. Quanto mais você se rende, mais Deus se manifesta. Quanto mais você confia no invisível, mais a eternidade confirma. Essa é a exaltação que dura, que transforma, que salva e que revela a Cristo em tudo o que você é.